Na segunda parte. Vamos liquidar isso daqui. Há várias perguntas que falam da calculadora na sala de aula. Pergunta aqui do Rio, pergunta da Bahia, pergunta de Minas Gerais, uso da calculadora. Inclusive, uma pergunta mais contundente é assim, que na escola não é permitida a calculadora. No vestibular também não é permitida a calculadora. Em que ficamos? Bem, se o professor está ensinando matemática a um aluno visando uma determinada prova, um determinado exame, ele não está praticando um bom ensino. Em geometria, trigonometria, são matérias importantes para o aluno compreender o espaço onde ele vive. E aqui na natureza, se vocês forem medir um ângulo, qualquer que seja, a probabilidade de você achar 30 graus, 45 ou 60 é zero. A natureza não costuma trabalhar com esses ângulos com frequência. E nos livros, são apenas esses os ângulos que aparecem. E no vestibular também. Então, se você se restringe apenas a essas aplicações, você está praticando o ensino pobre. Então, a calculadora deve ser usada sim, para que você possa praticar geometria e trigonometria no mundo real. E é isso que interessa. Se ele souber aplicar as tabelas trigonométricas ou a calculadora, se eventualmente alguma coisa aparecer com 30 graus, isso para ele não terá a menor dificuldade. Então, eu estimulo a prática da calculadora na sala de aula para trigonometria, para funções exponenciais, para problemas que envolvem logaritmos, como o Paulo César fez aqui um exemplo de determinar se um remédio tem meia-vida de 6 horas, em que tempo ele só tem 10% de resíduo. Para responder isso, é necessária a calculadora científica ou uma tabela. Claro que hoje uma calculadora é muito mais prática. Posso? Pode engrenar. Eu não vou discutir a filosofia do ensino. Eu acho que aprovar no vestibular também é um dos objetivos, né? Vencer etapas e tal coisa. Agora, eu acho que não é só isso, né? Quer dizer, você deve usar a calculadora na época devida. Claro que no terceiro ano, terceira série, né, do ensino médio, eu até reconheço que no país que a gente vive, ela também serve, né, para preparar o aluno para que ele seja aprovado no vestibular. No vestibular não se usa calculadora, então tudo bem. Você pode, no terceiro ano, né, fazer esses problemas, né, artificiais que caem em vestibular, etc., eu encaro isso com uma certa naturalidade. Agora, você fazer todo o ensino, quer dizer, 10 anos de matemática, visando o vestibular, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, né? Você dedique até a terceira série, né, a uma preparação específica para o vestibular, eu até entendo, tá? Mas 10 anos, né, que você não vai ensinar o cara a fazer as coisas direito, fazer aplicações relevantes, que tem um vestibular que não permite usar calculador. Ao contrário, a gente tem que lutar para que esses vestibulares sejam vestibulares do século XXI, né, e não vestibulares da primeira metade do século XX. Uma pergunta mais ou menos ligada aqui, sobre se existe algum material didático de nível médio cujo tema seja os softwares Excel, MATLAB, Maple, matemática, etc. Em português, não. Embora haja um livro em português sobre o Cabri, né? Agora, quanto à parte do Excel, existe material perfeitamente que pode ser lido por aluno de ensino médio, que é o livro Progressões em Matemática Financeira. O livro Progressões em Matemática Financeira, por exemplo, da coleção de pessoas de matemática, ele traz problemas reais de matemática financeira e ensina, né, a usar o Excel para resolver esses problemas, etc. Ensina a programar em Excel.
Eu acho que é uma boa oportunidade de você começar a usar alguns aplicativos como o Excel, exatamente quando você ensina matemática financeira. Quer dizer também que eu não concebo, né, que se consiga ensinar progressões geométricas e não se ensine matemática financeira junto. Também eu acho absurdo, né, uma pessoa terminar o ensino médio, 11 anos de matemática, e não consegue decidir racionalmente, né, entre uma compra à vista e uma compra a prazo. Isso, para mim, é o suprassumo da loucura generalizada que ataca o ensino nesse país. As mulheres estão rindo quando você falou em não saber distinguir entre... Não saber decidir racionalmente entre uma compra à vista e uma compra a prazo. Os homens também não sabem, né? Os homens querem sempre comprar à vista e as mulheres querem sempre comprar a prazo, mas o fato é que tanto homens como mulheres não decidem de maneira racional, né, esse tipo de questão, certo? Quero lembrar também que, já que se fala tanto aí na filosofia do ensino, os parâmetros curriculares nacionais servem para justificar qualquer besteira que se faça, certo? E quando eles têm pontos altamente positivos, aí a gente se esquece dos parâmetros. Os parâmetros recomendam veementemente a utilização de calculadoras no ensino. No nosso entender aqui, exagera até um pouquinho, porque defende a introdução da calculadora muito cedo, né? Antes da pessoa dominar a tabuada ou dominar contas mais elementares, os parâmetros já defendem a introdução de calculadora, certo? E os nossos pedagogos defendem, né, que você cumpra os parâmetros, né, nas coisas de menos importância ou talvez até nas coisas não tão boas dos parâmetros. E quando os parâmetros têm algumas coisas excelentes, com essa defesa veemente do uso de calculadora, aí a gente ignora os parâmetros por causa do vestibular. Calculadora é para ser usado, não? Claro. Ignorar a calculadora é pensar que esse cara está no início do século XX, né, ou no início do século XIX. Né? Estamos no início do século XXI. Deixa eu... Queria sim fazer uma observação. Rapidinho a observação. É só para dizer o seguinte: se o vestibular não permite calculadora, ele deve... As questões apresentadas no vestibular só podem ser ou questões em que, juntamente com o enunciado, vêm os dados, o cosseno de 43 graus é tanto, o seno de 28 graus é tanto, ou então são questões em que você pode resolver sem o uso de trigonometria. Ou melhor, você pretensamente está usando a trigonometria, mas quando você diz que usa cosseno de 30 graus, 60 graus, 45 graus, etc., isso não é trigonometria. Trigonometria existe exatamente, nesse nível, trigonometria existe exatamente porque permite lhe dar cosseno e seno e tangente, etc., de ângulos que você não consegue calcular usando geometria elementar. No momento em que você tem esses exemplos super particulares, super fáceis de calcular, não é mais trigonometria, é geometria plana. E uma pessoa que aprendeu a resolver problemas de trigonometria usando calculadora, com muito mais razão, sabe resolver sem usar calculadora. A calculadora só serve para, no final do problema, você saber quanto vale o cosseno de um ângulo ou o seno de um ângulo. Só isso. Deixa eu responder uma pergunta aqui do pessoal do Rio Grande do Sul. Que, aliás... está reclamando que aliás, o pessoal do Rio Grande do Sul reclama que nós não estamos respondendo as perguntas dele. Então vamos a uma pergunta do Rio Grande do Sul, que é o seguinte: foi dito que PA e PG deve ser ensinado junto com funções. Isso exige mudanças no programa de matemática do ensino médio. Como mudar esse programa e, até mais profundamente, como deveria ser a distribuição dos conteúdos ao longo dos 3 anos, sendo que são poucas as horas de matemática. Bem, na verdade, né, não foi dito que PA e PG deve ser ensinado junto com funções. Deve ser dito que PA e PG são funções. Tá? São funções definidas sobre conjuntos naturais, até mais forte do que isso. Então, não tratar sequências como sendo casos particulares de funções é perder uma oportunidade importante de mostrar a unidade aí do que se ensina para o aluno.
Sem dúvida, e na verdade tem uma outra pergunta a esse respeito, de Alagoas, perguntando por que a SBM não elabora uma proposta de grade curricular para os cursos de licenciatura e bacharelado em matemática. Bem, então, primeiro, com relação ao ensino médio, todos nós fazemos várias críticas à maneira como é organizado o conteúdo de matemática no ensino médio. Às vezes, não tanto pelos conteúdos em si, por exemplo, estudar funções, estudar sistemas, estudar um pouco de matemática discreta. Se você olha os tópicos que são selecionados, os tópicos são corretos, são esses mesmo. O que é equivocado é a ênfase que se dá nos diversos tópicos. Então, por exemplo, o ensino de sistemas lineares focando na regra de Cramer e dando pouca ênfase ao tratamento de escalonamento e nada a respeito da interpretação geométrica. O assunto está correto, ensinar sistemas de equações lineares está certo. O foco e o enfoque que é dado nos programas que é inadequado. Então, eu acho que essa questão da reformulação desse programa é algo que é muito complexo, porque a principal desculpa que se tem, que não é bem uma desculpa, a principal justificativa para não se mexer nisso, é que os programas de vestibular, a essa altura, são programas muito sedimentados, muito cristalizados em cima dessa distribuição. E isso puxa os livros didáticos, isso puxa as práticas em sala de aula. Então, eu acho que a forma pela qual se pode fazer isso, de fato, é através de uma ação conjunta da Sociedade Brasileira de Matemática e de outras sociedades científicas interessadas na matemática. E eu devo dizer que na reunião que houve na Bienal de Matemática que foi realizada em Belo Horizonte em setembro do ano passado, alguns passos já foram dados nesse sentido. Então, o MEC está propondo uma reorganização do funcionamento dos cursos de licenciatura e bacharelado, e para mim foi muito positivo, na reunião lá da Bienal, as 3 sociedades científicas que se interessam pelo ensino da matemática, a SBM, a SBEM, a SBMAC, quer dizer, a SBM é a Sociedade Brasileira de Matemática, a SBEM é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a SBMAC, Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, se reuniram e se propuseram a trabalhar juntas para tentar encontrar soluções que sejam adequadas para o ensino da matemática em nível superior. Eu acho que para o ensino médio seria necessário uma ação semelhante a essa, na forma como já ocorreu em outros países. Quer dizer, nos países em que se conseguiu fazer algum tipo de reforma do currículo, essa reforma teve sempre o respaldo das sociedades científicas, das sociedades dos professores, para que se possa fazer um trabalho melhor. Esse, aliás, é um problema que eu vejo nos parâmetros curriculares, que apesar de ter vários pontos positivos, esse trabalho da elaboração, tanto dos parâmetros curriculares quanto das diretrizes curriculares, envolveu muito pouco as sociedades matemáticas. Eu acho que esse envolvimento deveria ser maior para que tivesse mais chance de ser bem sucedido. Só uma última palavra. Apesar dos programas não serem exatamente o que a gente gostaria que seja, com relação a progressões aritméticas e geométricas, nada impede de você, professor, ainda que você tenha que ensinar a progressão aritmética e geométrica na 2ª série, enquanto os alunos aprenderam funções afins exponenciais na 1ª série, chega lá e diz: olha, atenção, gente, vamos estar estudando de novo algo que nós fizemos antes. Então, uma coisa é o que os livros trazem, tá? A outra coisa é como você interpreta para os alunos esse conteúdo dos livros.
Eu concordo basicamente com as coisas que o Paulo César falou. E eu acho em particular que o programa de matemática do ensino médio do Brasil é bastante razoável. Tem alguma coisa que pode ser incluída ou subtraída para melhorar. Por exemplo, o Morgado falou em matemática financeira, que não é suficientemente enfatizada, e algumas correções podem ser feitas, mas a maioria das correções que devem ser feitas, como o Paulo César enfatizou, não são correções no programa, mas sim correções na maneira de apresentar esse programa. Por exemplo, trigonometria pode ser vista tranquilamente em 40 páginas. Em geral, é 250 páginas de trigonometria. Tem coleções de livros de matemática para o ensino médio que trazem um volume só sobre trigonometria. Isso aí é uma falta de visão das coisas, não é isso? Outra coisa, álgebra linear. A álgebra linear é ensinada na segunda série, dividida assim: tem determinantes, equações lineares, matrizes. São 3 assuntos, assim, praticamente não começam com matriz, sem dizer de onde vem, nem para onde vai aquilo. Então, um bando de definições abstratas. O conceito mais importante é o conceito de dependência linear. Um determinante é zero, se uma linha ou uma coluna é combinação linear das outras. Um sistema tem solução se a coluna do segundo membro é a combinação linear das colunas do primeiro membro. Tudo de álgebra linear gira em torno da noção de combinação linear, de dependência linear. E essa expressão, combinação linear, nunca é utilizada. Pelo contrário, faz uma ênfase exagerada em determinantes, como se o determinante fosse um instrumento computacional. Você dificilmente, por mais engenhosidade e imaginação que tenha, dificilmente inventaria um processo mais complicado, mais ineficiente para resolver um sistema de equações lineares do que a regra de Cramer. A regra de Cramer é realmente do ponto de vista computacional, é uma aberração. Sem falar no fato de que ela só se aplica, ao contrário do que a maioria dos livros dizem, né, só se aplica quando determinado sistema é diferente de zero. Né? A regra de Cramer e a própria noção de determinante são instrumentos interessantes para o matemático em nível avançado. A regra de Cramer porque fornece, de uma maneira extremamente elegante, a expressão das soluções em função dos dados, que permitem ao matemático, em nível mais elevado, até mesmo em cálculo numérico, fazer uma estimativa da variação dos resultados em função das variações dos dados. Isso é extremamente útil, não é isso? A noção de determinante é de uma importância extrema em matemática. Aparece na geometria, como volume de paralelepípedo em várias dimensões, aparece na álgebra, porque é a única função multilinear alternada das colunas de uma matriz normalizada para ser igual a uma matriz de identidade, e aparece em análise, como o determinante jacobiano em várias partes, por exemplo, na fórmula de mudança de variáveis integrais múltiplas. Mas o determinante, que é um instrumento tão importante em matemática superior, e até mesmo em matemática elementar, deve ser apresentado, não há mal nenhum nisso, as propriedades de anticomutatividade, etc., são extremamente interessantes. Como instrumento computacional é terrível. Estou cansado de dizer que para você calcular um determinante 15 por 15, né, usando o desenvolvimento de Laplace, num computador que faça 1 milhão de multiplicações e divisões por segundo, leva 2 milhões de anos. Né, trabalhando 24 horas por dia sem quebrar. O nosso aqui já quebrou, a gente trabalhando uma semana. Por aí, imagine. Era isso que eu queria dizer. Resumindo, o que eu queria dizer é o seguinte, que o programa de matemática do ensino médio em si pode ser melhorado. Claro, tudo na vida pode ser melhorado, mas se houvesse uma regra que dissesse, uma lei que dissesse, é proibido mudar o programa, tudo bem. Mesmo com esse programa, a gente pode fazer um trabalho muito melhor se nós seguirmos a regra do bom senso, né, e da competência, saber distinguir as coisas, como o Paulo César acabou de falar. Um comentáriozinho aqui a respeito do que o Elon falou
matrizes, determinantes e sistemas são tratados nos livros como temas independentes, né? Um capítulo não liga muito com o outro. Isso é mais interessante quando você tem livros assim de vários autores. E, por incrível que pareça, nós já detectamos no exame de textos que livros de vários autores, os 3 capítulos foram escritos por 3 autores diferentes. Você morre de rir, porque um capítulo realmente não liga mesmo com o outro, escrito por pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes. E possivelmente um não leu o que o outro escreveu. E um não leu o que o outro escreveu. Há livros aí que você morre de rir quando você lê as 3 partes, né, da álgebra linear junto. Bem, cortando um pouquinho uma pergunta do Espírito Santo, que diz que o professor Elon mostrou o paraboloide, a antena parabólica, a propriedade refletora, né? E que na física os alunos estudam espelhos esféricos e se diz que há a mesma propriedade. Afinal de contas, é o espelho esférico que possui a propriedade do foco ou é a antena parabólica? Como é que fica? É claro que é o paraboloide que tem essa propriedade dos raios, né, paralelos ao eixo se dirigirem ao foco após a reflexão. O que ocorre é que numa calota esférica muito pequena, que corresponde a um ângulo de até, digamos, 6 graus com vértice no foco, a calota esférica e o paraboloide são muito próximos. Então, nesse ponto, né, a esfera e a parábola têm praticamente a mesma propriedade, mas com essa restrição mínima. Nos usos, principalmente em astronomia, na utilização das superfícies paraboloides, a área é imensa. Então esse erro ficaria brutal. A área inclusive a área de, por exemplo, uma antena, um telescópio, radiotelescópio. Você capta os sinais dos planetas, dos corpos celestes, você capta numa antena parabólica. Às vezes numa bacia gigantesca, tão grande que é difícil mantê-la rígida, tem uma flexão. E então você usa um elemento de correção que é um hiperboloide colocado no foco. E esse hiperboloide, que também a hipérbole possui uma propriedade de reflexão parecida, que se um raio luminoso é dirigido na direção de um dos focos da hipérbole, ele se reflete na direção do outro foco. Quer dizer, a hipérbole tem 2 focos, em vez da parábola tem um. Então você usa o hiperboloide para fazer essa correção. De modo que o erro que você comete numa superfície de um parabólica, de um telescópio, um radiotelescópio, seria uma coisa brutal se você usasse uma esfera em vez de um paraboloide. Não funciona de jeito nenhum. Mesmo usando o paraboloide, você tem que usar a correção por causa das flexões. Há uma pergunta do Ceará, que aliás já está reclamando ali que a gente não está respondendo as perguntas do Ceará. Deixa eu explicar isso, só um instantinho. Essa questão de por que não está respondendo. Acontece o seguinte, que durante os primeiros dias, nós recebemos inúmeras perguntas que foram registradas aqui, a maioria veio do Paraná, né? Então, depois os outros locais também Mas então a gente estava respondendo de acordo com a ordem de chegada. Acontece que esses lugares fizeram perguntas depois. Vamos lá. Mas há uma pergunta do Ceará que diz o seguinte: técnicos e pedagogos das secretarias de educação são, em sua maioria, contra a criação de turmas especiais para alunos com afinidade em matemática, dizendo que estamos discriminando os outros alunos. Todo pedagogo que se preza é absolutamente contra esse negócio de Olimpíada de Matemática, que isso aí discrimina, elitiza, etc. e tal, né? Eu quero responder citando um baiano chamado Rui Barbosa, que ele dizia o seguinte: a verdadeira igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam.
certo? Nada mais é desigual do que tratar igualmente, né, os desiguais, certo? Certo. Bom, vou aproveitar respondendo a diversas perguntas sobre os vídeos. Eu passei aqui na aula de trigonometria, na primeira, um vídeo que Morgado passou na aula de polinômios, vídeos que foram feitos nos Estados Unidos, no Caltech, e foram traduzidos para o português de Portugal e podem ser encomendados. Vou dar aqui o endereço da versão portuguesa. Na versão portuguesa, vocês, quando se comprarem e forem passar para os seus alunos, escutem bem o vídeo antes, anotem, porque sotaque é brabo, hein? Eu discordo. Eu acho que a pessoa que fala nos vídeos com a versão portuguesa tem uma pronúncia lisboeta maravilhosa. Pois é, parece turco, mas fora isso... Não. Muito bonito, muito bonito. Eu adoro ouvir o sotaque de Lisboa. Eu também gosto, o problema é que eu não entendo tudo que eles falam. A propósito, passou recentemente aqui um filme português com legendas. Não sei se vocês viram, que era necessário. Eu ouvi quando perguntam que Isso língua... só mostra que os portugueses são mais inteligentes do que os brasileiros, porque as novelas que passam em Portugal, as novelas brasileiras, não têm legenda. Mas são dubladas? Não são novelas. Quando perguntam que línguas eu falo ou entendo, eu em geral não gosto de responder essa pergunta não, porque eu não tenho nem coragem de dizer que eu entendo português. Eu assisti uma entrevista, tentei assistir, ouvir uma entrevista do Zé Saramago na TV Cultura de São Paulo. Maravilhoso. Pô, você que é feliz, eu não consegui entender uma palavra do que ele falou. Então você sofre do ouvido ou de outra coisa. Só com intérprete. Enquanto o Wagner escreve, mais alguma coisa. Enquanto eles escrevem... Enquanto o Wagner escreve, tem uma pergunta que interessa, eu acho, que a todo mundo. Qual é a data do próximo curso? Isso não está fixado ainda, eu posso dizer qual é a data provável do próximo curso. Posso dizer que não é na última semana de julho, na semana do dia 28 em diante, porque essa é a semana do colóquio de matemática. Então a data provável é na semana anterior, portanto de 21 a 25 de julho. Essa é a data provável do próximo curso. Mas temos que confirmar ainda esse calendário. Tá. Então, os livros, os vídeos aqui. Paulo César, nós não temos todos. Eu tenho a impressão que não existem ainda todos traduzidos. Por exemplo, o de polinômios não temos em português. Por isso, passamos em inglês. Também o vídeo que nós passamos, onde aparecia o Teodolito... Não, foram todos traduzidos. Bom, nós então não temos ainda todos. Aquele vídeo que aparece o Teodolito é da Fundação Roberto Marinho, Telecurso 2000. Aí a escola pode pedir... Né? Tem várias coisas boas, outras nem tanto, mas muita coisa se salva. Não é esse tipo de material feito só com relação a esse tipo de material didático, que nos parece bastante eficiente, ilustrou muito bem as aulas, que em princípio poderia ser usado com os alunos, foi até recomendado. Claro. Por que não houve, ou se não há necessidade da produção desse tipo de material por uma equipe de brasileiros? Essa foi uma iniciativa da SBM, essa reunião que nós temos o privilégio de participar. Essa aqui, não. Não. Órgãos de fomento entram com um dinheiro financiando esse tipo de reunião.
Com relação ao material didático, além da coleção professor em matemática, iniciativas nesse sentido de outros tipos de material didático já foi imaginado por órgãos de fomento? Só gostaria de... Sim. E o tipo de ensino que é praticado em outros países na matemática elementar. Isso nós temos mais dificuldade. Talvez os senhores participarem mais desse tipo de congresso. Daí só fazer um paralelo do que é feito em matemática elementar em Portugal, nos Estados Unidos, e comparar com a nossa situação. Acho que seria... Na verdade, com relação aos vídeos da Caltech, se vocês entrarem no site original, faz referência a um grupo brasileiro que também tinha adquirido os direitos aí de colocação em português, mas, pelo jeito, não conseguiram colocar no mercado. Com relação à produção própria, um bom exemplo é o do telecurso segundo grau, telecurso 2000, que tem um material bastante rico, mas de uma natureza diferente do projeto do Caltech. O projeto Caltech é um projeto que se apoia em computação gráfica, se apoia em efeitos especiais, e não é o único que existe, tá? Mas é talvez o mais bem sucedido, exatamente porque se apoia também num grupo de computação gráfica muito conhecido, quer dizer, o James Blinn, que é um dos pesquisadores importantes na área de computação gráfica, se apoia na equipe do Caltech, dirigida pelo Thomas Apostol, que é outro pesquisador importante. Então, fazer esse tipo de coisa demanda recursos financeiros, recursos humanos consideráveis. Então, a solução que os portugueses encontraram de pegar um material existente e adaptar para o português parece uma solução boa, e certamente a gente podia estar atento a outras oportunidades desse tipo. Acho que é uma boa sugestão de que também a SBM procure oportunidades de fazer coisas desse tipo. Vamos voltar para as perguntas, que tem uma série enorme de perguntas para ser resolvidas. Nós não vamos responder todas. É impossível, mas vamos tentar o máximo. Então, vou eu então. Vai. Existe alguma relação entre as equações diferenciais homogêneas lineares de segunda ordem com coeficientes constantes? Tá ligado? Tá. Com coeficientes constantes e as equações de recorrência, pois as soluções são de mesma forma? Sim, existe uma analogia imensa, certo? A noção de derivada corresponde à noção de diferença. Funções exponenciais e elevado a x correspondem a sequências lá elevado a n. Polinômios comuns, né, nas equações diferenciais se transformam em polinômios em potências fatoriais nas equações em diferenças, certo? Isso aí é tratado por muitos e muitos livros que tenham título ou capítulo, né, sobre equações em diferenças, certo? Existem livros com título Equações Diferenciais e Equações em Diferenças. E esses livros exploram muito essa analogia, certo? Pergunta para o Wagner. Trabalho com identidades trigonométricas que não as fundamentais não seriam firulas? Firulas? Uhum. É claro que exageradamente sim. No ensino de trigonometria também tem que estar presente o aspecto manipulativo, para que o aluno tenha prática de trabalhar com seno, cosseno, secante, cotangente e as relações. Então, demonstrar algumas identidades, não que elas sejam até intrinsecamente úteis, mas o processo de demonstrar é educativo, né, e permite exercitar esse aspecto manipulativo. Agora, por favor, sem exageros, né? Isso aí é como dieta alimentar. Você tem que... certos alimentos são bons, você não pode comer só aquilo. Né? Isso. E aí não temos... Tem umas perguntas aqui dirigidas a mim, como por exemplo, eu acho que a pessoa que falou isso deve ter tido um problema na nossa transmissão, porque um problema que eu resolvi aqui em classe é aquele problema do espelho,
né, determinar o espelho de área máxima que você pode obter de forma retangular dentro de um pedaço de espelho de forma com a forma de um triângulo retângulo. Assim. Deseja-se inscrever um retângulo de área máxima no triângulo retângulo com catetos A e B. Qual é a área desse retângulo? É isso que nós fizemos. Assim. Outra pergunta, essa aqui se dirige mais precisamente ao Paulo César. Né? Ao resolvermos o problema da professora Cristina, da Universidade Federal de Minas Gerais, de uma aluna, de uma participante Mary, que a Cristina transmite. Ao resolvermos um problema envolvendo funções exponenciais, temos, a princípio, a tendência de linearizá-lo. Como explicar objetivamente a diferença? Ela pode repetir a pergunta com o Morgado? Ou então passa aqui para mim. Ao resolvermos um problema envolvendo funções exponenciais, temos, a princípio, a tendência de linearizá-lo. Como explicar objetivamente a diferença? Nós temos a tendência de linearizá-lo, quer dizer, estou entendendo que... Você está meio ambíguo, não sabe se é confundir com a função linear ou se discretizar. Temos a tendência de usar a regra de 3, eu acho. Quer dizer, de usar um modelo linear ao invés de um modelo exponencial. Eu acho que como perceber a diferença da forma como a gente discutiu aqui. Veja intervalos de tempos consecutivos, é mais fácil, de mesmo comprimento, tá? E veja se para aquela situação o que é razoável a gente admitir é que essas variações sejam sempre as mesmas ou sejam proporcionais ao que está no início de cada intervalo. É claro que pode também não ser nem uma coisa nem outra, tá? E aí você tem que selecionar outra ferramenta da sua caixa. Justamente o que a gente procurou fazer nessas duas aulas é mostrar que a situação que conduz à função exponencial é muito frequente. Tem muitas situações em que nós precipitadamente iríamos usar a regra de 3, usar a proporcionalidade, e não se aplica bem a essa situação. A diferença é se o acréscimo sofrido pela grandeza é proporcional ao acréscimo dado à variável independente ou é proporcional ao valor da grandeza naquele momento. Essa é a diferença. No primeiro caso, quando é proporcional ao acréscimo dado à variável independente, ela é linear. Quando é proporcional ao valor da grandeza naquele ponto, ela é exponencial. Enquanto o Morgado faz a figura lá para responder uma outra pergunta, tem uma outra pergunta aqui do Ceará. Qual é a diferença entre indeterminação e impossibilidade? Não sei se nós tratamos desse assunto nesse curso. Essa questão... Oi? Essa questão foi bastante debatida quando nós falamos sobre sistemas lineares no curso passado. Então, o que ocorre quando você resolve uma equação, tá, ou você resolve um sistema de equações, a expectativa que a gente tem na maior parte dos casos é que essa equação, que esse sistema tenha uma solução única, ou então um conjunto finito de soluções, quando é, por exemplo, quadrática, de grau superior. E acontece que às vezes não há solução nenhuma, e essa é uma situação de impossibilidade. Em geral, isso depende do conjunto universo que você está considerando em cada caso. Então, uma equação que é impossível para um determinado domínio pode não ser para outro, né? Estão bem familiarizados com isso, mas indeterminação é um pouco mais traiçoeiro, porque o aluno ouve falar pela primeira vez de indeterminação no contexto de equações lineares, como incógnita só. Então, quando você tem uma equação linear que é indeterminada, no fundo o que isso significa é que essa equação é uma identidade. Então, ela é satisfeita para qualquer valor da incógnita x. Quando você passa para sistemas de equações lineares, indeterminação é uma coisa muito mais sutil, porque você diz que um sistema de equações é indeterminado quando ele tem uma infinidade de soluções. Tá? E essa infinidade de soluções pode ser de diversos tipos. Quer dizer, isso só não é satisfatório para descrever qual é o conjunto de soluções.
na maior parte dos livros adotados no ensino médio, quando se chega à conclusão que um sistema é indeterminado, o programa terminou. Tá? E isso não é verdade, porque ser indeterminado significa só que tem uma infinidade de soluções. Mas que soluções? Não quer dizer que para um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, qualquer trio vai ser necessariamente solução desse sistema. Então, esse assunto é menos explorado do que deveria ser também no ensino médio. Os sistemas indeterminados são, na verdade, os mais ricos aí para serem estudados. Há também em alguns livros do ensino médio algumas pérolas, né? Que tem um livro que resolve um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, tá? E chega à seguinte conclusão: x é indeterminado, y é indeterminado e z é impossível. Tá? Isso aí é um absurdo total, mas que existe um livro ou existia, né? Eu acho que ele já foi corrigido agora. Realmente essa questão de indeterminado, quando o problema termina, aí acabou, indeterminado acabou. E os sistemas indeterminados são mais ou menos desprezados, né? Os importantes, os interessantes são aqueles que são determinados. Na prática é exatamente o oposto. Os sistemas indeterminados são exatamente os mais interessantes, porque você tem um problema cuja solução lhe leva a um sistema de equações que é indeterminado, você tem liberdade de escolher as soluções e você escolhe, dentre as soluções possíveis, aquela que é mais conveniente para o seu problema. Tá? Aí, nesse respeito, quando os livros do segundo grau, que tratam de sistema de 3 equações e 3 incógnitas, padecem muito da deficiência do fato de que, resultante do fato de que não se estuda a geometria analítica 3 dimensões no segundo grau. O que eu acho um contrassenso, porque se estuda a geometria sintética 3 dimensões, a geometria analítica 3 dimensões é muito mais fácil do que a geometria sintética. Inclusive porque os axiomas estão ali todos fáceis, tudo se resolve com número. Enquanto que na elaboração de um sistema coerente de axiomas da geometria sintética 3 dimensões, você entra em sutilezas lógicas muito grandes e você é obrigado a dar chutes a toda hora. E é um negócio difícil cujo valor educativo é grande do ponto de vista de desenvolver o raciocínio e a intuição geométrica, mas isso tudo pode ser feito com geometria analítica também. Então eu não entendo por que tem geometria analítica 2 dimensões e não tem a 3 quando tem a geometria tridimensional. E a inclusão da geometria analítica 3 dimensões no ensino médio permitiria um tratamento muito mais inteligente dos sistemas. Bom, Morgado vai responder uma pergunta, acho que sobre método de Newton. O método de Newton, para resolver uma equação, né? Para resolver a equação f de x igual a 0, ele consiste no seguinte: descobrir a sua raiz dessa equação f de x igual a 0 equivale a descobrir o ponto em que essa curva, né, y igual a f de x, corta o eixo dos x, o eixo das abscissas. Essa abscissa aqui é exatamente o valor de x para o qual f de x é 0. A ideia do método de Newton é você partir de uma primeira aproximação para a raiz, que eu chamei aqui de xn, e obter uma aproximação melhor. A ideia do Newton foi substituir, então, a nossa curva y igual a f de x pela reta tangente à curva, né, neste ponto, que eu havia chamado de xn. E obter uma aproximação melhor do que a aproximação xn, determinando o ponto onde essa reta tangente corta o eixo das abscissas. Ponto esse que eu vou chamar de xn mais 1, né? A abscissa essa que eu vou chamar de x índice n mais 1. A ideia agora é repetir o processo, né? Traçar tangente agora no ponto de abscissa xn mais 1, né? Trocar novamente a curva pela reta tangente, obtendo uma outra aproximação e assim por diante. Né? Se as coisas funcionarem do modo bonitinho que está aí na figura, né? As aproximações vão ficando cada vez melhores, certo?
Há algumas exceções, naturalmente, há casos em que o processo não converge, mas, em geral, não só o processo converge, como ainda se pode provar que a convergência exceto no caso da raiz ali ser uma raiz múltipla, a convergência é quadrática. O que significa isso? Significa que se o erro no estágio n, na enésima aproximação, é alfa, o erro na aproximação seguinte é proporcional ao quadrado de alfa. O erro de cada estágio, né, é aproximadamente proporcional ao quadrado, né, do erro do estágio anterior. Quer dizer, se você conseguiu, digamos, um erro de 1/10, né, uma casa decimal exata, né, aplicando o método de Newton uma vez, no próximo você vai ter erro de 1/100, vai ter 2 decimais. Na próxima vai ter erro de 1/10 milésimo, ou seja, 4 decimais. Porque a convergência em geral é muito rápida, certo? Continhas bobas aqui, né, garantem que a tangente desse ângulo aqui, quanto equivale? É a derivada, não? É a derivada. Mas a tangente desse ângulo é f de xn, né? Sobre xn menos xn mais 1. A continha aqui. E se as coisas forem boas, você acaba obtendo essa expressão para o método de Newton. Muito bem. Uma pergunta de Goiás. O que os professores da mesa acham do emprego de jogos como o jogo de xadrez no ensino da matemática? Bem, já se tentou, na antiga União Soviética, nos anos 50, 60 do século passado, colocar o xadrez como matéria escolar para justamente o desenvolvimento do raciocínio, não é? E isso tudo foi muito bem estudado durante 20, 30 anos, e chegou-se à conclusão que realmente a prática do jogo de xadrez desenvolve enormemente o raciocínio para jogar xadrez. E não ficou absolutamente registrada uma conexão direta entre isso e o ensino da matemática. Eu vou ler aqui uma pergunta que foi feita por alguém que diz o seguinte. Eu vou ler isso aqui porque essa opinião, ela mais ou menos resume o objetivo das nossas aulas. Eu moro em Barra do Piraí. Barra do Piraí é um município do estado do Rio de Janeiro, eu estou falando para outros lugares do Brasil. E trabalho em minha cidade e também em Volta Redonda. A sua exposição, está falando para mim, né, sobre a função quadrática foi muito esclarecedora, mas tudo completamente diferente do que se encontra nos livros. Os problemas, então, nem se fala. Percebi um mundo maior, mesmo em um assunto banal, corriqueiro, como a função quadrática. Por que os livros ficam sempre na mesma e não tratam de outras coisas interessantes? Falta de conhecimento ou acham que o público tem pouca inteligência? Bom, eles não acham que o público tem pouca inteligência, porque provavelmente... Não é você, os autores... Os autores não acham que o público tem pouca inteligência. Eles fazem isso por falta de conhecimento. Os livros de matemática escritos no ensino médio, em geral, são escritos por pessoas... o livro de matemática para uso no ensino médio são escritos por pessoas que não têm conhecimento matemático adequado. E a gente examinou durante 1 ano e meio uma série de livros, textos do 2º grau,
e percebemos as incongruências, os erros, os absurdos cometidos. E não só eles não têm muito conhecimento matemático, como eles não se dão ao trabalho de, dentro daquilo que eles sabem, que eu acredito que todos eles sabem a equação de segundo grau, não é uma questão de conhecimento. Não tem a preocupação, o interesse, o espírito público, eu já chego a esse ponto de dizer isso, de procurar ilustrar, procurar ver quais são as aplicações, quais são as conexões, e ver os livros antigos. Eu me falei aqui no livro do Euler, que foi escrito em 1770, ver outras situações, procurar livros estrangeiros. Nós aqui, quando demos esses cursos para professores de matemática desde 1991, teve uma vez que nós fizemos um curso sobre, uma das tarefas do nosso curso, era até o Wagner que deu, sobre a matemática no Japão, como é que se ensina a matemática lá. Nós pegamos um livro japonês traduzido para o inglês e fizemos uma série de exposições, o Wagner fez. Não tem nem fórmula de resolução da equação de segundo grau na escola japonesa. Pois bem, essas pessoas podiam fazer, por exemplo, alguns daqueles problemas que eu dei foram tirados de livros alemães, que são bastante interessantes. É falta, eu acho também um defeito muito grave, uma ganância excessiva e uma falta de compreensão do espírito por parte dos editores. O editor de um livro, uma editora que publica livros didáticos, não é simplesmente um estabelecimento comercial, é mais do que isso. É um estabelecimento comercial que tem uma responsabilidade imensa em relação a um público bem específico, que são os alunos que vão ser a geração futura de brasileiros dirigentes e ocupantes de posições importantes. Esses editores podiam perfeitamente procurar a ajuda dos professores universitários, porque o Brasil possui uma matemática de altíssimo nível, e esses professores universitários poderiam colaborar no sentido de melhorar o nível desses livros. Acontece que um dia desse eu fui procurado por um autor de livro didático que queria que eu o ajudasse para melhorar o livro dele. Então ele foi ao editor e disse: vocês podem contratar o professor Elon para me assessorar, para melhorar o livro? Pois bem, você pode contratar. Quanto é que você paga pela coleção dele? Ele paga R$500 a ele. Olha, R$500, eles ganham milhões de reais com esses livros. Então eu ia pagar R$500 para eu ter um trabalho de meses, de examinar o livro durante meses e fazer sugestões, melhorar, dar novos problemas, etc. Então é falta de conhecimento, falta de espírito público, e eu acho que até falta de inteligência dos editores e dos autores. Querem ganhar um dinheiro fácil sem procurar melhorar o produto. Eu acho que devia, do modo que existe o Código de Defesa do Consumidor, devia ter o Código de Defesa do Aluno. Né? Elon, mas tem uma pergunta aí que está relacionada, que eu deixei aí, que alguém do pessoal do Piauí pergunta por que nós não escrevemos livros para o ensino médio. É verdade. Assim, vou ler aqui. Diante da verificação de defeitos consideráveis apresentados pelos livros de matemática do ensino médio, evidenciados no imprescindível volume Exame de Textos, por que os autores de A Matemática do Ensino Médio não elaboram livros didáticos adequados para alunos desse nível? Marcelo de Teresina. Eu acho que é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que a gente tem mais ou menos essa preocupação de que talvez coubesse-nos esse trabalho, mas acontece que eu, por exemplo, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu acho que nenhum de nós aqui tem. Mas eu acho que a gente deve registrar e que, apesar de a gente não ter feito essa iniciativa de escrever diretamente livros para o ensino médio, para o ensino fundamental, aqui a gente tem podido influenciar em outros autores que têm escrito livros incorporando. Depois que esse livro, o Exame de Texto, foi publicado, já houve alguma modificação em alguns... Sensível, melhor. Eu acho que o Elon foi muito bondoso nesse comentário a respeito dos autores de livros didáticos há pouco tempo. Nós encontramos no Exame de Textos, ele disse que todos sabiam resolver a equação de segundo grau, etc.
Nós encontramos no exame de textos, nós encontramos autores que simplesmente, não, eles têm problemas com porcentagem. Tem problemas seríssimos com porcentagem. Encontramos um livro onde é um erro recorrente. O cara acha sistematicamente, ele não acha uma vez, não, ele acha ao longo do livro, em variadas situações, que 40% é maior que 30%, porque 40% é maior que 30%. Não interessa de quê. Ele acha que 40% da população do Acre é maior que 30% da população de São Paulo, porque 40% é maior que 30%. Ele acha que 30% da população dos Estados Unidos é menos que 40% da população do México, porque 30% é menor que 40%. Nós encontramos erros, Tem também aquele que, do ponto, se por 2 pontos pode passar um plano. Encontramos um autor que pergunta, né? 2 pontos são sempre coplanares? 2 pontos são sempre coplanares? E ele propõe a pergunta e responde: não são. Com direito à figura explicativa, veja. Aí o cara desenha um ponto aqui, desenha um plano aqui. Não passou pela cabeça dele, né, que os 2 pontos determinavam uma reta, que por essa reta passavam infinitos planos, contendo essa reta. Ele diz que 2 planos não são sempre coplanares. 2 pontos. Encontramos barbaridades. Encontramos até frases que a gente duvida da sanidade mental dos autores ou da dos revisores. Encontramos um livro com uma afirmação assim: se jogarmos um objeto para cima e ele não colidir com nada na sua trajetória para cima, ele tende a se afastar cada vez mais do ponto de partida. Quer dizer, se aqui estiver aberto eu jogar assim para o alto, quer dizer, aí você não duvida mais, você começa a duvidar da sanidade mental do autor e do revisor. Só um comentário, é que esse exame de textos é um livro que foi publicado também pela SBM, se não me engano está esgotado, mas também no site onde tem temas e problemas, www.ensinomedio.impa.br. John, focaliza ali, por favor. Vocês têm também esse material. Tá? Qual a pergunta, Ela? Essa é uma pergunta aí, essa de baixo. Com domínio da tecnologia de transmissão via internet pela RNP, a possibilidade de ofertar à distância cursos de graduação em matemática. Bom, eu acho que isso aí é algo que pode ser melhor respondido por vocês aí dos outros estados do que pela gente. Tá? Eu acho que esse feedback maior a respeito desse processo funcionar vem de quem está assistindo o curso remotamente. Quer dizer, nós aqui, onde está ocorrendo a geração aqui das aulas, a gente precisa muito aí do feedback dos diversos estados para se verificar qual é a possibilidade dessa tecnologia ser usada cada vez mais para difusão aí do ensino de matemática. Eu acho que isso tem que ser gradual, tá? Eu acho que provavelmente não está ainda maduro para um curso regular, completo, mas podia ser ampliado. Dentro aí do projeto mesmo do Instituto do Milênio, há perspectiva, por exemplo, de um curso de verão aqui do IMPA, um dos cursos regulares de verão, ser transmitido aí para outras instituições. Se houver demanda, isso pode ser feito. Quem mais? Eu estava comentando aqui com o Wagner sobre a possibilidade, já que não vamos poder responder todas as perguntas, se nós temos condições de nos comprometermos a responder todas essas perguntas via site, via internet. A gente dividiria o trabalho entre os 4. Acho que nós podemos fazer essa promessa, não podemos? Morgado? Não estou sentindo firmeza no Morgado. Tá bom, acho que sim. Nós podemos. Podemos, então vamos fazer isso. Aqui e agora fica feita a promessa, quem promete deve, e nós pormos no site
correspondente. Qual é o endereço? Botar no ensino médio? Aquele mesmo, vai estar no ensino Ensino médio. enquanto Ok. Uma outra As pergunta respostas. que o pessoal pergunta é qual é o assunto do próximo curso. Isso não. Eu acho que a ordem natural das coisas seria a gente repetir o assunto do primeiro dos cursos que foi realizado já dentro do Instituto do Milênio. Na época reunia um número pequeno ainda de estados, que se referiu à matemática do ensino médio, volume 3. Outro assunto que muito importante é tratar melhor, mais detalhadamente, o modelo linear. Né? Mas aceitamos sugestões também, né? E aceitamos outras sugestões. Bom, eu acho que já está mais ou menos na hora de terminar. Fico aqui com essa promessa de colocarmos no site as respostas dos problemas. E, ao terminar, eu gostaria de fazer 2 registros aqui. Primeiro é a satisfação de nós termos contado dessa vez, além dos nossos companheiros de outras jornadas, também a participação nova do Paraná e da Bahia, e que esperamos que no próximo programa a gente possa contar com mais 5 lugares. Outro registro que eu queria fazer é que o diretor-geral da RNP, o Nelson Simões, nos avisou que fez uma observação lá em Brasília e recebeu a imagem e o som com excelente qualidade. Isso nos dá a esperança de que na próxima vez a gente possa contar também com Brasília. E para encerrar, né, eu gostaria de registrar aqui o nosso agradecimento ao pessoal técnico aqui, né, que é o Roberto de Beauclerc, que é o nosso chefe, e o Matias, que está com problemas de carro, não pôde estar aqui, é aquele pequenininho de 2,2 metros, o Dion, que resolveu... Não aparece que está atrás das câmeras? Não aparece, porque ele está sempre atrás das câmeras. O Adenilson Ranieri, que é da RNP, que também ainda não apareceu aqui para vocês. E, por último, mas não de maneira nenhuma por menos, a colaboração sempre eficiente e sempre de boa vontade e competente da Maria Celano Maia, que é a nossa secretária executiva, e da Priscila, que é colaboradora dela. Priscila, um abraço da gente. Então, muito obrigado pela presença de todos e espero revê-los em julho. Grande abraço a todos. Isso aqui, né? Como é que a gente vai se organizar para essas perguntas, hein? O Wagner divide aí. Só para terminar, gostaria de dizer que os vídeos todos vão estar disponíveis no site do Milênio, milênio.iba.br, no link de resultados. Obrigado. Mandar para diversos jornais, diversos centros. Aí cada grupo localmente festa. Mas aqui no Rio é mais fácil, sabe? Ô, PC. Pergunta aí. Juntando aqui as perguntas são mais fáceis. Pois é, isso daqui, trabalhar a aula e a geometria fundamental. Específica. Eu vou responder.